Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Eu louvo a Deus, engrandeço o nome santo do Senhor nesta noite. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor se faz presente. Eu quero te dizer nessa noite que a presença dele neste lugar é real. Se você está ligado no trono, você sentiu o mesmo que eu senti neste lugar, amém? Desde já, eu quero agradecer pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. É com muito tremor e com muito temor. Amém, igreja? Em Atos. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 16. Glória a Deus. Atos 16, verso 9. A palavra do Senhor vai dizer assim. Amém, igreja? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e o que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Abaixa só um pouquinho, Pedro, por favor. Glória a Deus. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrais em minha casa. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse... E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Repita comigo nesta noite. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Podeis se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Culto abençoado. E aqui o Senhor falou através dos louvores, através dos testemunhos. E em nome de Jesus, vai falar através da sua palavra santa.
Amém? A palavra do Senhor vai dizer, no começo do capítulo 16, que Paulo fazia a sua segunda viagem missionária. E quando ele tem essa visão, o Senhor mostra esta visão a Paulo, onde mostra um varão lá na Macedônia, rogando que Paulo fosse lá. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor assim colocou no coração de Paulo, e Paulo partiu para a Macedônia, onde ia anunciar o Evangelho de Cristo. Quando chega Paulo, eu e você conhecemos muito bem o apóstolo Paulo, amém, igreja? Amém. Saulo, que se torna Paulo em Cristo Jesus. Uma conversão do qual eu admiro, tenho Paulo como exemplo de cristão. E que os irmãos venham tomar Paulo como um exemplo de cristão. Paulo chega à Macedônia, na primeira cidade, Filipos. Paulo, ao chegar nessa cidade, a palavra do Senhor diz que ele já procura em orar. E ele saindo, naquele sábado, à beira de um rio, onde julgamos haver um lugar para oração, porque Paulo ele sempre estava à procura de um lugar para orar, para ter a sua intimidade para com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ao chegar à beira deste rio, encontra-se uma mulher chamada Lídia. Uma mulher vendedora de púrpura. E a palavra do Senhor vai dizer que ela era temente ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ela para e ouve Paulo pregando o Evangelho. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abre o coração dela para receber a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois que ela ouve, no verso 15, a palavra do Senhor vai dizer que depois foi batizada ela e a sua casa. Eu estava meditando acerca dessa palavra. Hoje o culto é de cura e libertação. Neste capítulo, a palavra do Senhor vai relatar a conversão, o batismo de Lia e sua família. E a palavra vai relatar a libertação de uma jovem, do qual, glória a Deus, aleluia, ela tinha um espírito de adivinho. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela via Paulo e Silas, ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. Repita comigo. Servos do Deus Altíssimo. E na narrativa do texto, você mais lá na frente, no mesmo capítulo, você vai ver Deus salvando um carcereiro e a sua família. A palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo ele liberta aquela jovem, imediatamente, porque ela dava lucro aos seus senhores, e imediatamente a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens levam Paulo diante dos magistrados e o lançam na prisão, e a palavra do Senhor vai dizer que o açoita.
A ordem, pastora, para o carcereiro era que assegurasse Paulo e Silas na prisão. Porque naquela época, aquele que não cumprisse com as ordens, principalmente os carcereiros, glória a Deus, aleluia, era pago com a morte, perdia a sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que eles foram lançados e eles foram assegurados os seus pés num tronco. Eles foram lançados no cárcere e os seus pés estavam assegurados aonde, igreja? Num tronco. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E os outros presos faziam o que, igreja? Na minha tradução está dizendo que eles escutavam. E de repente, foi de repente, sobreveio um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram e as portas se abriram e foram soltas todas as prisões. A palavra do Senhor diz que quando o carcereiro, glória a Deus, aleluia, ele percebe, ele corre e ele vai diante. Quando ele percebe que as portas estão abertas, ele retira a espada, onde ele tenta se matar. A minha versão diz assim: tirou a espada e quis matar-se. Só que Paulo, ele vai gritar em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E a palavra do Senhor diz que a luz se acendeu e ele foi trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas e disse o versículo que eu e você lemos. Ele pergunta: que é necessário que eu faça para me ser salvo? E Paulo diz, que foi o versículo que eu e você lemos junto: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Lídia, se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver. Eu tirei alguns pontos para o meu e teu desenvolvimento espiritual nessa noite. Essa água passou. Eu tirei alguns pontos para o meu e para o teu crescimento nesta noite. Lídia era o quê? Temente a Deus. Ela tinha um temor. Provérbios 9, 10 vai dizer que a sabedoria e o temor é o princípio meu e teu. É o nosso princípio. Amém, igreja? Então ela era uma mulher temente a Deus. Lídia também, quando a palavra do Senhor vai dizer que ela deu ouviu o que o apóstolo falava acerca do Evangelho de Cristo. A palavra vai nos dizer nessa noite que devemos aprender atentamente a ouvir a voz de Deus. A adoração. A adoração, os louvores, é a maneira que eu e você expressamos quão grande é o Senhor na nossa vida. Amém, igreja? Amém? A nossa oração, o Samuel fala assim: mãe. Samuel fala assim:
A oração é um diálogo entre a criatura e o Criador. Amém, igreja? E a palavra é a voz que sai diretamente da boca de Deus. Sabe o que Lídia nos ensina nessa noite? Que eu e você temos que estar atento ao que é dito. Que eu e você temos que estar atento à palavra de Deus. Ela ouviu. O Senhor fez o que, pastor? O Senhor fez o que, igreja? Abriu o coração. Para que, igreja? Para ela receber a palavra com alegria. Para que a palavra ela entrasse aonde, igreja? Na tábua do nosso coração. É necessário que eu e você fique atento à voz de Deus. Sabe por quê? Porque a libertação ela vem através da palavra. E eu e você vamos ser libertos por ouvir a palavra. Só que nós também temos que receber, não temos? Não temos que receber para Deus operar a cura e a libertação na minha e na tua vida? Para que eu e a minha casa seja salvo. Repita comigo. Eu e a minha casa seja salvo. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Apocalipse 3:20. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele abre o nosso coração. Peça a Deus, igreja, nesta noite. Peça a Deus. Só Lídia precisava de Jesus? Não, né? Aquela jovem também precisava de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que houve uma cura, uma libertação de alma sobre aquela jovem. Ela foi liberta de um espírito de adivinho. E quando eu começo a meditar nesta jovem, eu começo a entender que quando Paulo e Silas chegam diante daquela jovem, ele fala o que, igreja, que nós falamos aqui nesta noite? Servo do Altíssimo. Quando eu vejo Paulo e Silas, vou descer aqui. Quando eu vejo Paulo expulsando aquele espírito, e quando esse espírito vira para Paulo e diz para aqueles servos, e diz que ele é servo do Deus Altíssimo, eu começo a entender que o diabo ele tem que saber quem eu e você é. Porque o diabo, Pedro, sabia quem eles eram. E o diabo ele tem que saber quem eu e você é. Serva e servo do Deus Altíssimo. Tem que saber. E quando eu começo a meditar nessa palavra, eu começo a entender que ele vai nos conhecer, não vai? Vai?
Já nos conhece, a irmã disse que já nos conhece. E aí? O teu testemunho tem falado por ti? O teu testemunho tem dito de ti? Eu me espelho muito em Paulo. E no final da vida de Paulo, a palavra do Senhor vai dizer que acabou numa prisão, foi, pastor? E a palavra do Senhor vai dizer que a vida de Jesus ao homem acabou na cruz. Foi, igreja? Só que Paulo diz que morte para ele é o quê? É Cristo. E Cristo é o quê? Vida. E vida o que, igreja? Eterna. Eterna. E eu e você temos que dar o quê? Bom testemunho. Seja aqui. A irmã falou algo interessante. Ela disse aqui no testemunho dela, interessante. E foi com muito tremor e temor. Sabe por quê? Porque o pastor pode até não ver. Né? O irmão pode até não ver. Mas aquele vê tudo. Ele esquadrinha o meu e teu coração. Ele sabe até o que nós vamos falar e pensar, sem até mesmo não falando. O testemunho de Paulo foi muito importante para a conversão de muitas pessoas, não foram? Principalmente pela minha e pela sua nesta noite, não foi? Seja uma boa testemunha de Cristo Jesus. Aqui dentro, lá fora e dentro da tua casa. Eu conversei com a pastora, eu falei, pastora, não adianta eu ganhar o mundo e não ganhar a minha casa. O teu primeiro ministério começa no teu lar. Viu? Com os teus filhos. Com o teu esposo e com a tua esposa. Vocês estão me vendo aqui? Amém, igreja? A pastora disse que ela é um milagre de Deus. Eu também sou um milagre de Deus. Eu também sou um milagre de Deus. Eu sou inexplicável. Eu sou aquela que o mundo lá fora não dava nada. Eu sou o improvável. Sou. Grande coisa fez o Senhor na minha e na tua vida. Você consegue reconhecer que tu é um milagre nesta noite? Se tu está aqui nesta noite, tu é um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra aqui, a pastora leu a palavra inicial. Vinde. Vinde. Descansado, vinde. Vinde como estás. Ela o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus te transforma. Te transforma. Eu vim, glória a Deus, aleluia, do improvável. Do improvável. Meu testemunho, decorrer do tempo, da caminhada com os irmãos vai conhecendo um pouquinho da minha trajetória com Cristo. Vai fazer 10 anos que eu sou convertida. Cresci num ambiente familiar
conflituoso, horrendo. Destruído. O meu primeiro contato com Deus foi aos 7 anos. Pastor, eu orei a Deus, nem sabia se orava, se rezava. Eu falei assim, Deus, se tu existe mesmo, não permita que o meu pai agrida a minha mãe. Glória a Deus. Um ambiente totalmente destruído, destruturado. Tu vai entender que o improvável se torna provável, irmão. Cresci num ambiente onde destruído, destruturado. Saí de casa com 13 anos de idade. 13 anos de idade. A minha juventude jovem. Transição de adolescente para jovem. Passei dentro de um presídio. Visitando o pastor, meu pai. Todos os presídios aqui de Brasília eu já passei, já visitei. Sabe por quê, igreja? Porque eu amo meu pai e minha mãe. Passei tudo isso, mas eu não podia abandonar ele. Trabalhava, visitava os presídios, vivi com ele dentro do presídio. Porque a gente não, aqui fora, família não tem vida. Não tem vida para quem está lá dentro. Não tem vida. Meu pai, pastor, vai fazer quantos anos, amor? 7? 7 anos. Tem 7 anos que ele morreu. Ele foi assassinado com 3 tiros na porta de casa, na frente da minha irmã de 10 anos. Minha irmã foi embora para Minas Gerais, mas a mãe dela. E eu posso te dizer algo. Eu só suportei porque eu tive Cristo. Só porque eu tenho Ele, eu suportei. Porque com todos esses defeitos, Ele era meu pai. Vivi, decidi que eu não queria aquilo para a minha vida. Comecei a estudar. Comecei a trabalhar. Só não me formei porque Samuel veio depois, pastor. Tentei, viu? Parei no 8º semestre da administração, com um bucho desse tamanho, eu subi nas escadas da faculdade. O meu serviço. Queria mudar a minha história. Mas a minha história, ela não mudou a partir daí. Ela mudou, pastor, a partir do momento que Deus usou no meu local de trabalho um missionário. E disse assim: tu tem vontade de servir a Deus? E eu disse assim: Deus que me livre. A gente até pede para Deus livrar, né, pastor? É? Deus que me livre. Eu falei assim, por quê? Ele disse assim, olha, porque eu te vejo em cima de um púlpito, pregando o evangelho de Cristo. Sabe quantos anos, igreja, que essa profecia veio sobre a minha vida? Vai fazer 10 anos que eu sou convertida ao Senhor. Há aproximadamente uns 17 anos, eu não tinha nem ouvido. E eu falei, eu? Cheio de carrapicho, cheio de pecado, escrava do diabo.
Eu? Promissa ao pecado, a esse mudão aí fora? Eu era tão possessa. Ana Clara? É? Maria Clara. Maria Clara? Maria Liz. Maria Liz. Eu era tão possessa de demônios que quando eu me deitava, eu sentia algo me matando. Ó. Eu sentia como se fosse uma mão querendo me matar. Porque eu era possessa de demônio. Da prostituição, da fornicação, do adultério, da mentira, do engano. E se passaram. Conheci meu esposo, afastado da casa do Senhor. Foi um instrumento do Senhor fora da presença de Deus, mas Deus tem um propósito, né, pastor? Ele usou o útil e agradável. Pregava o evangelho e algo no meu coração ardia. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus que abre o mar, que faz coxo andar, que faz cego enxergar, que expulsa demônio. O improvável se tornou provável. Levantei a mão, meu esposo ainda não tinha se convertido. Levantei a mão e aceitei Jesus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, nova criatura. A caminhada com Cristo é difícil, né? É. Só que para o povo de Deus, pastora, chegar na terra prometida, teve que passar pelo deserto. Não foi fácil. Foi difícil para mim. Passei por situações. Fui abandonada pela família. Quando você vira crente, ninguém quer saber de você. Os amigos somem, a família some. Desse jeito. E aí, igreja, o improvável se tornou provável. A libertação daquela jovem me alcançou. O ouvir da palavra daquela vendedora de púrpura me alcançou. A vida daquele carcereiro me alcançou. A irmã falou que viu curar, não foi, irmã Diaconisa? Eu já vi curar. Eu já vi libertar. Eu já vivi a cura. Eu passei um certo tempo com esse meu braço aqui que eu não conseguia fazer nada. Tá ali meu esposo. Rodava Brasília, todos esses hospitais, essas UPA. E ninguém sabia o que eu tinha, o médico não sabia o que eu tinha, fazia exame, tomava remédio e nada. E eu falei assim, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que no dia das ofertas, né, pastora? Nós pode botar, Deus aprova. É o único, né, pastor? Eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu sou a tua serva. E a tua palavra diz, debaixo da autoridade desta palavra, eu sou dizimista fiel na tua casa. E a tua palavra diz que é a única que eu posso te provar. Me cura. Arrancou com a mão assim, ó. Precisei de remédio, amor. Precisei ir no médico. Deus curou. Mas tem cura, que é um processo. Passei também. Como assim, irmã? Processo? Cura de processo? Como assim? Não tem uma ferida? Não tem, igreja, uma ferida? Dependendo da ferida,
Se ela estiver muito profunda, pastora, se ela estiver assim muito profunda, uma ferida, e essa ferida ela for muito profunda, se você tocar nela, vai doer? Vai doer se você tocar nela? Se alguém tocar, vai doer? Vai, não vai? Tem um processo para ela sarar? Tem, não tem? Vai chegar um dia que ela vai sarar? Vai, não vai? Sabe por quê? Porque aquele que faz a ferida é o mesmo que cura. Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara. Vai sarar, não vai? Mas ela vai ficar cicatriz, dependendo, pastora? Dependendo da ferida, vai ficar algumas cicatrizes, não vai, igreja? Sabe o que eu penso com essas cicatrizes? Que eu tenho muitas. Que toda vez que eu lembrar dessas feridas e dessas cicatrizes, eu vou lembrar que Cristo me curou. Talvez a tua cicatriz doeu, o processo foi dolorido da cura, mas é só para tu lembrar que Cristo te curou. Tu quer que a salvação ela vai entrar na tua casa? Porque Jesus ele veio e não fez distinção de pessoas. Ele não fez da mesma maneira que ele entrou na vida do pobre Bartimeu, ele também entrou na vida do rico Zaqueu. Ele pode entrar na minha e na tua vida nesta noite. É o que tu necessitas? É uma cura? É uma cura de alma? É uma cura física? É a libertação de quem? É do teu filho? É do teu esposo? É da tua esposa? É da tua parentela? Pois nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: em Jesus, em Jesus, em Jesus, eu e você vamos ser curados, vamos ser libertos, vamos ser sarados. Olha, tem coisas aqui dentro que precisam ser curadas, né, pastora? A gente precisa mais da cura interna do que da externa. Sabe por quê, igreja? Tem muita gente lá fora doente de alma e precisa de você, Paulo. Precisa. De você, Lídia. Precisa. De você, Silas. Precisa de nós, apóstolos de Cristo, para pregar o evangelho. Sabe por quê? E quando eu falo para os meus filhos assim, olha, o improvável se torna provável. Eu aceitei Jesus, não foi, Lígia? Eu nunca imaginei eu subir em cima do púlpito, subir em cima e pregar e dizer que Deus cura, liberta, restaura e salva. Nunca me imaginei. Imagina hoje, pastor. Já tem 3 anos que o Senhor colocou este ministério nas minhas mãos. Eu fui chamada pelo Senhor como ministra da infância, defensora da infância. Hoje eu prego para crianças. Eu faço o meu papel dentro da igreja, mas eu também faço o meu papel lá fora. Amém? Quem faz a minha agenda, pastor, não é eu, é Deus. Eu não sou igual muitos pregadores aí fora, porque eu já testifiquei que deixa de pregar numa igreja pequenininha para pregar numa igreja grande. Desfirma um compromisso com uma igreja pequenininha para pregar na igreja grande. Falei, Senhor, onde o Senhor quiser que eu vou. Seja na igreja pequenininha, eu seja na igreja grande.
Eu falei assim para uma pastora, ela falou assim, tia Dani, a minha igreja, ela ficou muito preocupada, pastora. Eu virei assim, pastora, posso te fazer uma pergunta? Ela, diga, tia. A presença do Senhor é real neste lugar? Ela falou, irmã, a presença de Deus aqui é real. Eu falei, amém. Eu virei para o meu esposo, é isso que eu estou preocupada. Se Deus habita neste lugar. A igreja que eu congregava era menor do que essa. Mas a presença do Espírito Santo era real. A pastora no começo do culto começou a orar e eu senti a presença do Senhor neste lugar. Que eu e você não venhamos ser igual o Juquinho, ó. Esse é o Juquinho, igreja. Que eu e você não venhamos ficar assim igual o Juquinha. O Juquinha está assim, igreja, porque ele se afastou desta palavra. Ele se afastou desta palavra, pastor. E quando eu e você, nós se afastamos da palavra de Deus, nós ficamos sem direção. Nós ficamos angustiados. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos agoniados. É sem direção. Mas o Juquinha. Juquinha. O Juquinha aprendeu que ele não pode se afastar daquela palavra. Ó. Não pode. Porque eu e você, nós temos que estar alinhado a esta palavra. Nós vamos andar assim, ó. Nós vamos andar desesperado, igreja? Não. Nós vamos andar angustiados? Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar em Deus. Debaixo da autoridade desta palavra. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu não posso nada. Eu não tenho nada, igreja. A Suzane disse algo interessante. Nós só somos pequeninos. Nós só somos pequeninos na presença do Senhor. Pequeninos. Porque quem opera é Ele. Quem faz é Ele. Feche os teus olhos nesta noite. Eleva os teus pensamentos lá no trono da graça. Que eu quero orar nesta noite por você, pela tua casa, pelo teu lar, pelo teu ministério, pela tua vida. Amém? Pastor, o Senhor me ajuda, pastora? Vamos orar pela igreja nesta noite, amém? Amado Deus, eterno Pai, santo e poderoso és o teu nome, Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero te render graças porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero te render graças nesta noite por este culto. Eu quero te render graças nesta noite por cada vida que adentrou esta casa. Pai, a tua palavra diz que o Senhor conhece o coração e a necessidade dos teus filhos. Pai, vai de encontro a cada coração nesta noite. Opera, Senhor, a cura que teus filhos necessitam. Opera, Senhor, a libertação, Senhor, e a salvação. Entra com salvação na casa dos teus filhos, Pai. Pai, fortalece. Toma cada um nas tuas mãos. Senhor, cinge os lombos.
Cinge, meu Pai, fortalece, renova, dá renovo. Desce refrigério sobre o teu povo nesta noite. Que aquele que se encontrava desanimado nesta noite venha ter força. Que aqueles que se encontravam, Senhor, angustiado nesta noite, saia daqui com a esperança da alegria da tua salvação. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, guarda a casa, guarda o lar, guarda a família, Pai. Guarda os negócios, guarda esses jovens, meu Pai. Dê sabedoria, dê entendimento. Senhor, fortalece eles. Não deixe essa juventude, Pai, olhar para a direita nem para a esquerda. Que eles venham olhar para o teu trono da tua graça. Que eles venham saber que o Senhor é Deus na vida deles, meu Pai. Guarda que eles venham ser, não digo o futuro dessa geração, mas que eles venham ser, meu Pai, esta geração. Porque a minha geração está precisando, meu Deus, de homens e de mulheres de Deus, que preguem o teu evangelho. E eu, Senhor, clamo nesta noite, a partir do mais pequenininho que estiver neste ministério, até o mais ancião. Usa os teus filhos. Guarda, quando sair por aquelas portas, meu Pai. Livra, guarda, cobre com o teu sangue carmesino, Pai. E seja com teus filhos nesta noite. Que todos possam dizer nesta noite, amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, e de toda a glória, e de todo louvor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Vamos estar encerrando. Agradecendo a